Sejam bem-vindas ao canal Fernanda Monzilo Mesa Aposta, com mais uma aula na mesa aposta, né? Então vamos lá. Antes de começar essa aula, e hoje eu vou falar de quais os melhores tecidos, qual é o tecido ideal para você trabalhar com mesa aposta, tá? Mas antes de falar disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, assinar o sininho da notificação e, gostando desse conteúdo, deixa o teu like para a gente divulgar nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. Qual o tecido ideal para você trabalhar com mesa aposta? Vamos combinar que existe produto para todo tipo de cliente, existe cliente para todo tipo de produto, né? Mas quando você vai fazer um trabalho para vender, né, você tem que primar pela qualidade, né? Porque a qualidade, ela não é diferencial, ela é uma obrigação do seu trabalho, né? E falando em qualidade, a gente busca tecidos de qualidade. O que a mesa aposta solicita para você? Tecidos de algodão. Por que tecidos de algodão? Porque roupa de mesa é uma coisa que a gente lava toda hora, que a gente usa toda hora. E o tecido de algodão é um tecido fácil de você manter. É um tecido que você põe na máquina, ele lava, ele seca, você passa facilmente e você corre menos riscos com ele, tá? Hoje eu vejo que se trabalham com inúmeros tipos de tecido e eu vou mais uma vez dizer aqui o que eu recomendo, né? O que eu ensino nos meus cursos. E eu dou como uma orientação, mas é uma sugestão. Você vai escolher o tecido, mas eu vou falar dos que eu uso e o porquê eu uso. E por que não recomendo outros tipos de tecido, tá? Então vamos lá. A Fernanda Monzilo Mesa Aposta trabalha com tecidos 100% algodão, de boa gramatura, boa densidade, tecidos que você sente na mão, mas que são tecidos macios, maleáveis, né? Por quê? Porque eles são mais fáceis de trabalhar, mais fáceis de cuidar e muito mais fáceis de vender, tá? Já começa por aí. O meu objetivo é vender cada vez mais. Então, com bons tecidos, sabendo combinar cores e estampas, eu tenho bons resultados nas vendas que eu faço. Para guardanapo, capas de suplá, né, eu uso a tricoline 100% algodão, de boa qualidade, tá? Tecido com uma boa gramatura, não aquela tricoline fininha que parece um papel, não, um tecido mais encorpado. Quando eu pego um guardanapo, o meu guardanapo ele é encorpado, ele não é aquela coisa transparente, sem graça, tá? Você não enxerga o outro lado. Um guardanapo, o tecido meu de algodão é um tecido de qualidade, tá? No meu curso eu passo uma lista de todos os fornecedores que eu uso para as minhas alunas poderem comprar tecidos de boa qualidade, tá? Mas isso a gente pode falar depois, né? Posso até indicar alguns fornecedores, mas eu já faço isso dentro do curso, tá? Para trilhos, né? Os caminhos de mesa e para os jogos americanos retangulares, eu uso sarja 100% algodão. E por que a sarja? Porque a sarja 100% algodão é um tecido mais encorpado, é um tecido que tem um peso na mesa. Então você coloca ali um jogo americano, ele não vai ficar dançando, ele não é aquele tecido fininho que o vento levanta. Não, ele é um tecido que tem um bom caimento na mesa, ele tem aquele pezinho dele ali, um tecido mais encorpado, mas não é um tecido denso, tá? É um tecido muito versátil e muito prático, tá? E hoje a sarja, ela tem alguns tratamentos químicos que tornam ela menos absorvente, né, na questão da água. Eu costumo usar ou a 100% algodão ou a sarja semi-impermeável. Existe a sarja impermeável, né, que é um tecido para decoração, e os aquablocks, né? São tecidos mais densos, mais grossos, mais duros, são tecidos diferentes. Tem Belize, gorgurão, gorgurinho, Oxford, tecidos mistos, tricoline, jacquard. Então existem vários tecidos para você trabalhar.
Mas eu falo assim, quanto maior o teu leque, mais difícil de você trabalhar a sua venda. Então, se você faz, vamos dizer, jogo americano, de sarja, de belize, de aquablock, de jacquard, você tem que trabalhar a venda de cada tipo de tecido que você usa, né? De cada produto que você vai fazer. Então, o que eu fiz? Por um tempo, eu testei vários tecidos e eu vi as vantagens e as desvantagens de cada um. Os tecidos de algodão são muito práticos. Primeiro, depois de alinhado e cortado, é um tecido que não desfia. Os tecidos sintéticos, belize, gorgurinho, gorgurão, eles tendem a desfiar. Então, às vezes você faz o corte, se você manipular demais, você começa a tirar um fiapo daqui, outro dali, e aí você vai mudando a medida do seu tecido, porque a partir do momento que você tira a estrutura do tecido, ele diminui de tamanho. Então, você vai mudando a medida do seu trabalho. Na hora de passar, de fazer as dobras e de passar, o algodão, ele aceita o ferro, ele vinca muito bem, e eu posso deixar o meu tecido dobrado, passado, por semanas ali, e pegar e colocar na máquina e passar a costura, que ele vai estar do mesmo jeito. Já os tecidos mais densos, mesmo a sarja, vamos dizer, mesmo a sarja, 100% algodão, você dobra, ela vinca e aquele vinco fica, né? Quando você vai costurar, o tecido tá do jeito que você passou, tá certinho. Os tecidos sintéticos, né, que tem na sua composição poliéster, já não são tecidos nobres. Eu não recomendo para mesa posta, realmente não recomendo. Primeiro porque são tecidos que mancham com mais facilidade, são tecidos que, dependendo da temperatura do ferro, você deforma, tá? Eles podem queimar. Às vezes, quem nunca foi passar uma peça e ela deu aquela enrugada quando você colocou o ferro? É porque o poliéster e o algodão, eles suportam temperaturas diferentes. Então, na composição de um tecido misto, que você tem o poliéster tramado no algodão, dependendo da temperatura de ferro que você usa, você vai enrugar o poliéster. E aí você compromete a tua peça. Em alguns testes que eu fiz, o tecido já queimou em casa. Então eu falei, bom, esse não dá, né? E os tecidos mais densos, eles são mais difíceis, né, de você manter a memória do tecido. Eles não têm muita memória. Por exemplo, um tecido aquablock, ele é muito bom para você forrar um sofá, né, uma cadeira que vai ficar num ambiente externo. Por quê? Porque ele é um tecido grosso, ele é um tecido denso e é um tecido que ele não aceita o ferro. A gente até passa, mas ele não aceita o ferro. Então você dobra, você faz aquele esforço, aí você passa e você virou para o lado, aquela dobra se desfez e ele não mantém. Por quê? Porque é um tecido sem memória, né? O algodão você passa, aquele vinco fica, faz uma memória no tecido e você trabalha daquele jeito. E eventualmente, depois de lavar, ele pode fazer umas barriguinhas na costura. Então é comum você ver jogo americano, eu já vi vários, em várias mesas, que depois de lavado, quando você passa, a borda fica toda frisadinha. Por quê? Porque ele abriu, né? Ele ganhou um espaço ali depois da costura que não era para ter. Por quê? Porque ele não aceita a dobra. Então é um tecido que compromete seu resultado final. Ah, você faz, fica lindo. Eu vejo muitas mesas com isso. Eu acho que, é o que eu disse, tem público para todo tipo de material, de produto, e produto para todo tipo de público. A pessoa vai ver, vai se encantar com a beleza, com a estampa, com tudo. Não, mas o trabalho que dá, né, o tempo que a gente perde para fazer com a perfeição que a gente deseja nos tecidos mais densos, então o passo que eu vou fazer um kit de 6 lugares num tecido aquablock ou uma sarja impermeável, eu faço 6 kits de 6 lugares num tecido de algodão, né? Tem a questão de custo. Esses tecidos para decoração são um pouco mais caros. Os outros, né, como gorgurão, gorgurinho, belize, são tecidos mais baratos, mas são tecidos
que são basicamente para decoração, não para mesa. Quando eu defini o meu trabalho com a mesa posta, eu falo tudo são experiências e sempre a gente erra, né, buscando acertar, e quando a gente erra a gente aprende, né? Eu usei vários tipos de tecido, cheguei a usar Oxford, odiei, o Oxford é dificílimo de cortar, um tecido que escorrega demais, é um tecido basicamente sintético, eu ficava perdida para acertar aquele tecido em cima da mesa, e quando você começa a cortar, eu corto o tecido todo dobrado, com técnica de corte, com plano de corte para as minhas peças, e cara, o tecido enrugava lá dentro, dobrava, escorregava, saía tudo errado. Aí eu falava assim, gente, tem tanto trabalho com isso que eu não estou sabendo se está valendo a pena. Aboli, nunca mais. Testei também peças para fazer, de repente, kits mais simples, mais baratos, né? Testei Belize, testei gorgurinho e não tinha o resultado que eu desejava. E eu, me colocando no lugar de consumidor, eu sou uma pessoa extremamente exigente quando eu vou comprar alguma coisa. Mas não é porque eu sou exigente, porque eu sou chata. Eu sou exigente porque, poxa, se eu vou sair da minha casa, buscar algo para gastar o meu dinheiro, eu vou querer algo que atenda o que eu realmente desejo. Eu quero o que atenda a minha necessidade e o que seja bom para o meu dia a dia, né? Então, quando eu me colocava no lugar, eu falava assim, poxa, esse daqui tá mais bonito, né? O da Sage. Estampa por estampa, a diversidade hoje é imensa, você encontra uma padronagem de estampas infinita, as cores, se você souber combinar bem e criar uma composição que seja extremamente atraente dentro da proposta do seu trabalho, você vai vender, né? E busque pela qualidade, porque a qualidade não é diferencial, é obrigação. Então, quando eu penso em comprar, eu quero uma coisa bonita, prática, versátil, contemporânea, que eu posso usar em várias ocasiões, atemporal. Por que eu quero uma coisa atemporal? Porque eu quero usar uma mesa em 2024 e, de repente, repetir essa mesa em 2025 e ela estar atual, né? Eu quero uma coisa que eu possa usar, né? Então eu busco fazer composições de peças que sejam atemporais, que sejam versáteis, que sejam práticas. E a gente quer a praticidade do dia a dia. Então a gente busca trazer esta praticidade para o teu cliente que vai comprar. É isso que a gente quer. Então hoje eu, como orientadora, como professora, ministro curso de mesa posta, né, eu recomendo os tecidos de algodão. Você pode trabalhar com o tecido que você quiser. É livre. Sabendo trabalhar a sua venda, tendo público para o material que você escolher, você vai vender. Você tem que conhecer o seu público, saber o que ele deseja e produzir para ele. Eu estudei o meu público, conscientizei, né, o meu público do uso da mesa posta, da transformação que ela traz na vida da pessoa e da importância de você buscar coisas que sejam práticas, que sejam versáteis. Então eu consigo vender bem, trazendo tecidos nobres e praticando os preços que eu pratico, porque as pessoas entendem, elas estão conscientizadas de que aquilo é o melhor para o dia a dia delas. Mas, falando dos tecidos, voltando aqui para os tecidos, o importante mesmo é você ter boas técnicas de costura, de corte e de costura e de venda, e saber trabalhar a sua venda. Mas que é mais fácil você trabalhar com os tecidos de algodão 100%, de boa densidade, de boa gramatura e de boa qualidade, é mais fácil, te dá menos dor de cabeça, mais fácil para cortar, mais fácil para passar, mais fácil para costurar, mais fácil para vender e menos pós-venda negativo. Por quê? Você vende um produto
que no uso a qualidade se compromete, essa pessoa vai te procurar e vai reclamar desse produto. E aí você substitui. Mas se você substituir pela mesma coisa, você vai ter o mesmo problema. Está começando? Começa com pouco. Sei lá, você vai fazer 2 kits. Para 2 kits, vamos dizer, de 6 lugares, você precisa de 4 metros de tecido. 2 metros de tecido base, vamos dizer que você vai fazer 2 kits de 6 lugares de jogo americano. Então você precisa de 2 metros de sarja, que com 1 metro você tira 6 peças, com 2 metros você faz os 2 kits e tira 12 peças. E mais 2 metros de tricoline para você fazer os guardanapos, que também você tira 6 peças por metro, sabendo cortar bem cortadinho, você tira 6 peças por metro. Na vantagem dos tecidos de algodão, você tem na tricoline a largura, né, de 1,5. E na sarja você tem 1,60, 1,65 de largura, você tira, sobra ali uma tripinha, né, mas você tira também 6 peças no tamanho adequado para um americano padrão, né? Então, quando você trabalha com tecidos que não são esses que eu citei, a tricoline 100% algodão e a sarja 100% algodão, se você trabalhar com tecido misto, uma tricoline mista, você tem a largura de 1,40. Para você tirar as peças do tamanho que a gente preconiza, né, que é o mais usual na mesa posta, você tem que comprar um pouco mais de 1 metro. 1,20 m, 1,30 m, para conseguir tirar a mesma quantidade de peça, né? Os outros tecidos, belize, gorgurão, também são 1,40. Partindo do princípio que o americano é maior que o guardanapo, você também precisa de mais tecido. Então, essa relação custo-benefício se equipara. Talvez você pague um pouquinho mais caro na tricoline 100% algodão do que na tricoline mista. Mas você vai ter que comprar mais da mista e o preço vai ficar em equivalência. Você paga um pouco mais na sarja do que no belize, um pouquinho maior, mas você também vai ter que comprar mais belize ou mais outro e outro. O teu resultado final com um é muito diferente do outro. E isso eu falo por prática. Eu já trabalhei com os dois e eu já vi os resultados. Eu já testei os resultados e testei a venda. E na verdade a venda da sarja foi muito melhor, né? Vende mais. A pessoa compra e recompra, ela volta para comprar outro kit, né? Então busque qualidade na matéria-prima. Isso é o custo do seu trabalho. É o custo. E o custo, você sabendo precificar, eu tenho curso de precificação e eu ensino a precificar. Quando você sabe precificar, você coloca o custo no seu preço final. E quem paga esse custo é o cliente. Então é o que eu falo. Quando você começa a reduzir demais o custo, você compromete sua qualidade. Porque, cara, não tem mágica. Não é que tudo que é bom é caro e nem tudo que é ruim é barato. Nem tudo que é barato é ruim. Não, tem coisas baratas que são ótimas. E tem coisas caras que são péssimas. Mas a qualidade você tem que manter. A qualidade você tem que manter. Então eu testei e o que me deu resultado? Tricoline 100% algodão para capa de supply para guardanapo e sarja 100% algodão para caminho de mesa e jogo americano. Eu tive bons resultados. E quem paga o meu custo? A minha cliente. E eu não vou mudar o meu produto, eu não vou comprometer a minha qualidade, que vai interferir no meu resultado de venda e vai desagradar o cliente. Por quê? Porque a pessoa, quando busca na compra alguma coisa para ela, ela busca o melhor. E dentro da minha proposta, a minha roupa de mesa não é a mais cara do mundo, não é a mais barata, mas é um preço extremamente razoável e acessível para qualquer pessoa. Então são valores, né? Os valores. E quem passa o valor para o cliente é você. Você agrega o valor do seu produto e você trabalha isso na sua venda. Quando você começa a comprometer na sua matéria-prima, compromete seu resultado final, e se você não atende a expectativa do teu público, você não vende. Então, antes de você gastar com tecidos, teste. Você pode testar todos.
compra, testa. Vê com qual você se adapta melhor para a costura. Desde que você empregue uma boa técnica, você tem um bom resultado final. Mas vai ter tecido mais fácil de trabalhar, tecido mais difícil de trabalhar. Mas de cara, de antemão, eu já digo, quando as pessoas buscam por roupa de mesa, elas buscam por tecidos de algodão, pela durabilidade, pela facilidade de trabalhar com o algodão, pela resistência do tecido. O tecido de algodão é um tecido bem resistente. Você vê uma camiseta, você compra uma camiseta 100% algodão, você usa, lava e continua usando. A durabilidade é maior. Então a gente busca trabalhar sempre com tecidos de qualidade. Quando eu determinei que eu ia trabalhar com a tricoline 100% algodão e com a sarja, eu restringi meu leque. Meu leque é pequeno. Caminho de mesa, capas de suplá, guardanapo de tecido e jogo americano retangular. Capa de suplá, seja face única ou seja dupla face, tricoline 100% algodão. Caminho de mesa, sarja. Eu uso sarja. Eu trabalho com os jogos americanos retangulares em sarja. Também é uma boa aceitação. E não faço mais. Por exemplo, eu no começo, eu fazia jogo americano de dupla face. E uma face eu usava a sarja e na outra face, na face espelho, eu punha uma tricoline. Para ele não ficar muito denso, muito pesado e para ser uma peça prática. Mas o que acontecia? Eles ficavam maravilhosos, faço uma técnica de costura luva, toda embutida, né? Ficava perfeito. Mas a gente tem um problema de encolhimento dos tecidos, e são tecidos que encolhem diferentes. Então, quando você usa dois tecidos diferentes, de composições diferentes, mesmo sendo 100% algodão, a trama deles é diferente. A composição dessa trama sendo diferente, eles encolhem de maneira diferente. E 100% dos tecidos encolhem. Eventualmente acontecia distorção na peça, às vezes a tricoline ficava repuxada. Então, para não ter problema, abri mão, parei de fazer. Eu tenho alguns que eu fiz, que eu vendi, que estão aí, eu tenho em casa, eles estão muito bons, muito adequados, mas para não correr risco, eu abri mão de fazer. A capa de suplá, eu faço dupla face, mas eu ponho dois tecidos de tricoline. Dois tecidos de tricoline do mesmo tipo, da mesma gramatura, da mesma densidade. Então, se encolher, não vai dar diferença. E tem outra coisa no suplá. Você passa um elástico, né? Quando você vai para vestir na base, você tem que passar um elástico. Então, quando você passa o elástico e veste na base, ele se estica todo ali e se tiver alguma imperfeição, vai ficar lá embaixo. Não dá para ver. Então, eu uso, continuo fazendo capas dupla face e uso. Mas, pense sempre, eu costumo dizer, quando você se planeja, quando você se organiza, você já pensa no seu resultado final. E para um bom resultado final, a gente tem que ter qualidade em todas as etapas do nosso processo de produção. E esse processo começa na compra. Então você vai buscar o que for mais adequado para você, desde que você consiga trabalhar com aquele tecido de uma forma que você tenha uma excelência de resultado para você poder vender bem, tá? Mas como recomendação de quem orienta, de quem ensina, de quem ajuda mulheres a mudar a própria vida através da mesa posta, confeccionando e vendendo, eu recomendo os tecidos 100% algodão. Este sim é o tecido ideal para mesa. Por quê? São tecidos que têm contato com a nossa pele, no guardanapo e tudo. São tecidos que são absorventes, fáceis de lavar, fáceis de cuidar, duráveis, resistentes. São tecidos que não deformam, né? Depois da sua peça pronta, mesmo que tenha um pouco de encolhimento, não há deformação, né? Então, ao passo que os tecidos sintéticos, eles deformam sim. Se você não tiver uma costura perfeita, e talvez até na costura dele você tem que passar 2 vezes,
ele faz umas bolsinhas de ar naquele espaço costurado, na barra dele, e ele fica franzido depois de algum tempo. E fica, você pode procurar ver, quando você for em algum lugar, levanta ali um aquablock e dá uma olhada. Ele tá todo enrugadinho embaixo, todo franzidinho, porque é um tecido que deforma, tá? Ele não aceita aquela dobra que você faz. Isso aí é um tecido que você vira ali, é um tecido que o povo grampeia no sofá. Não é tecido que aceita costura tão facilmente. A gente faz, mas o resultado não é o melhor, tá? Então, pensando aí nos tecidos, começa a se organizar, faça seus testes, tá? Faça os seus testes. Eu fiz vários testes, eu quebrei bastante a cara. E hoje, quando eu falo dos tecidos que eu uso, eu falo porque eu já testei os outros e já vi os resultados. Quando você prima pela sua matéria-prima de qualidade. É o que eu falo, né? Quando o ingrediente é bom, a massa é boa, né? Quando a massa é boa, o bolo é bom. Não adianta, não tem mistério. Então, quando você prima por matéria-prima de qualidade, o teu resultado vai ser bom, vai ter qualidade. Por quê? Porque você está usando um tecido nobre. Então, você vai ter uma peça nobre. Sabendo fazer, sabendo produzir, você vai ter um ótimo resultado, né? E é um resultado que agrada. A qualidade não é diferencial do serviço de ninguém. A qualidade é obrigação. Então, cabe a você estabelecer o seu padrão de qualidade. Eu estabeleci o meu. E dentro do meu padrão, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu vendo, e eu não fico inventando moda. Tá dando certo, para que eu vou mudar? Né? Então tá. Essa foi a aula de hoje, o tecido ideal para mesa posta. Você gostou desse conteúdo? Deixa teu like aí para mim, por favor, tá? Aqui embaixo tem alguns links das minhas redes sociais, de grupos de WhatsApp, onde você pode entrar em contato direto comigo, conversar, tirar suas dúvidas. Eu tô aí para te atender, para te ajudar no que for necessário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.